Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Linha Aberta. Hoje trazemos um tema que mexe com a dimensão espiritual das pessoas e por isso com alguma sensibilidade, mas é um tema que temos que abordar face ao estado de coisas a que chegamos. Com efeito, temos estado a assistir a espetáculos hilariantes e degradantes, quase de coisificação das pessoas, em igrejas, com pastores que prometem milagres, ressuscitam pessoas, prometem enriquecimento fácil, enfim, prometem um pouco de tudo às pessoas, muitas vezes a troca de extorsão de bens, de dinheiros, e intoxicam televisões e espaços públicos. A pergunta que se coloca é: será que o Estado está a acompanhar este fenómeno? Qual é o seu papel relativamente a isto? O que é que explica que pessoas se entreguem literalmente a autênticas orgias em nome da fé? O que é que motiva estas situações? Enfim, esta discussão que nós queremos propor-lhe hoje. Tenho comigo três convidados. Boa noite aos três. O Reverendo Arão Leite Souto, que é diretor nacional de assuntos religiosos, ele mesmo um homem de Deus. Tenho também o professor Luís Cesarilo, que é sociólogo, e o Nódio Isaías, que é psicólogo. Tentarmos então confrontar as várias perspectivas para explicar, ou pelo menos tentar encontrar uma explicação para um fenómeno que cada vez mais se tem enraizado profundamente no nosso país, mas não só. Precisamente por isso, vou começar aqui pelo Reverendo Arão Leite Souto. Eu perguntava se o nosso Estado, o nosso Governo, que representa aqui, se está a assistir ao que está a acontecer e, até como um homem de Deus, tem esta visão privilegiada, se é normal aquilo que está a acontecer em várias igrejas, várias seitas, algumas delas quase não merecem que lhes chamemos de igrejas, mas acho que o Estado está a ver o que está a acontecer. É uma situação normal ou não? Primeiro, boa noite, Jeremias, boa noite aos meus colegas aqui do painel. Devo começar por dizer que o Estado está a acompanhar o fenómeno, ou os fenómenos, podemos chamá-los assim, que estão acontecendo à nossa volta. Da mesma maneira que a sociedade consegue ver e fala sobre isso, o Estado não poderia estar aloof, não poderia estar longe disso. De facto, acompanha e faz o estudo, não é, desse fenómeno através do Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, e este Ministério através da Direção Nacional de Assuntos Religiosos. Claro que há muita coisa que nós podemos explicar sobre o entendimento do que é a proliferação religiosa, mas indo à pergunta específica que colocou, eu digo que sim, que está a observar isso, está preparando neste momento um instrumento legal, não é? Que nós chamamos Lei da Liberdade Religiosa, que vai, no nosso entender, colocar balizas para poder ajudar a pôr alguns aspectos, algumas questões nos seus carris. Portanto, diretamente respondendo, o Estado está a acompanhar e está a fazer um estudo para ver como é que se minimizam essas situações. Qual é a ideia com que o Estado fica quando vê aquelas situações todas que nós temos assistido? Recebemos os telefones, enfim, temos os nossos parentes diretos envolvidos nessas situações. A sensação é de que há algo que não está a correr bem. Quer dizer, isso é visível logo à partida e, portanto, há que, já em algumas entrevistas que eu tive, uma das palavras que eu lancei para os crentes em geral e para a sociedade também, é de que, se calhar, é chegada a altura em que, apesar de sabermos que fé é fé
e depende do sentimento de cada um, mas há coisas tão visíveis que nós podemos, se calhar, aconselhar que o crente seja crente em consciência, portanto tenha a capacidade de analisar aquilo que acontece à sua volta e saber escolher aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Claro que não posso deixar de dizer que o Estado também dá liberdade religiosa através da Constituição da República, mas a liberdade religiosa não significa libertinagem. Portanto, é preciso, de facto, que algumas dessas questões sejam olhadas com mais atenção. Luís Pedreiro, também queria introduzir, como sociólogo, o que é que explica que tenhamos um boom, primeiro, de igrejas, de seitas religiosas, e, sobretudo, a sua aceitação maciça como temos estado a ver? Por que é que as pessoas creem tão facilmente que podem, de um dia para o outro, enriquecer, acabarem os problemas que têm, uma situação de impotência sexual, dia seguinte já a pessoa funciona com toda a naturalidade, sem sequer precisar de uma intervenção médica? O que é que explica isto? Primeiro, saudar o Jeremias, os meus colegas de painel, e também a todos quantos nos assistem. Olha, primeiro dizer que este é um tema, como tu apresentaste no princípio, um tema extremamente sensível. Sensível porque ele perpassa exatamente dois campos, não é? Que são concomitantes entre eles. Primeiro é o campo individual, do indivíduo, tanto que o reverendo Arão acabou de designar, se formos para o campo da teologia, de fé. Portanto, são aquelas crenças que cada um de nós acredita nelas, sejam elas de natureza tradicionais ou não. E depois tem a ver, naturalmente, com o conjunto do que perpassa na sociedade. Então, se isto tudo considerarmos que seja verdade, poderemos indicar alguns indicadores que são meramente discutíveis, não é? Entre vários, muitos que podem encontrar. O primeiro é o estado de liberdade efetiva. Portanto, o estado de liberdade efetiva, estamos todos recordados, não é? Após a independência, em 1975, este mesmo Estado decretou medidas duríssimas contra algumas igrejas, foram consideradas obscurantistas, foram perseguidas, etc. Mas este mesmo Estado, na década de 80, se estamos todos conscientes, ele liberaliza, não é? Portanto, aquelas práticas que até aí eram combatidas, não eram consideradas de obscurantismo, não é? Analfabetismo, entre outras adjetivações, eles passam a ser admitidas. Ora, este boom, portanto, da liberdade também é conjugado no mesmo período, não é? Com o movimento mundial de liberdade da razão. Este movimento mundial de liberdade da razão, ele é determinado num grande concílio do Vaticano II de Roma, que vai decorrer desde 1962 a 65. E o que foi este concílio segundo de Roma? Foi chamar todas as congregações cristãs e não cristãs, portanto as ditas protestantes ou evangélicas, o reverendo depois poderá, melhor que eu, que é o domínio da esfera dele, situar estas questões, e é aqui neste que se dá a liberdade de expressão das religiões, portanto todas elas livremente se poderem manifestar. Ora, a liberdade é aceitável, na verdade, é um valor que todos nós aspiramos a tê-lo. Pois, Jeremias, é verdade que sim, a liberdade é a condição única e suprema de viver, já dizia Jean Paul Sartre, mas este concílio, principalmente para as não cristãs, que são designadas a teologia, não é, que é considerada a teologia da prosperidade, não é? O que é que está assente, está subjacente na teologia da prosperidade? É que a felicidade é terrena, não é lá no céu, quer dizer, é aqui na terra onde nós
devemos consumar e libertar. Claro que é muito discutível este ponto, não é? Porque foram-se buscar aspectos particulares da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, não é? Para se apregoar isso. Agora, nós devemos juntar a isto outros fenómenos de natureza social, a pobreza, por exemplo, não é? A passagem de uma economia centralizada para uma economia... exato. Portanto, as margens de exclusão social dos quais muitos fomos relegados. Todas estas questões aqui serviram de suporte, de berço, para que este conjunto de cidadãos pudesse efetivamente facilmente ser encaminhado para aí. Por isso não é estranho quando efetivamente dizem oferece o teu carro porque vais ter a liberdade. Tens que sacrificar o dízimo, que não é velho, se nós formos a ver, mesmo a Igreja Católica, que traz uma tradição de muitos anos, já havia o dízimo, não é? Como uma forma de libertação do indivíduo, não é? E há uma questão também que é muito clara na evolução do nosso Estado, não é? Que é o papel que agora o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos tenta inverter, mas no primeiro momento deste boom, ela praticamente não tomou medidas rigorosas que visaram estancar esta teologia eventualmente por causa do radicalismo dos primeiros anos da independência, uma espécie aqui de uma condescendência para compensar todo eu acredito o rigor que tinha havido para... Eu acredito por sim, porque se deixou que se criasse, não se observavam as normas, a qualidade digamos, dos intervenientes, os estatutos, os espaços, o pessoal qualificado, todos estes indicadores que creio que está a ser discutido agora na lei da liberdade religiosa, teriam sido, digamos, um obstáculo, porque conjugado com essa questão da repressão, conjugado com as questões da pobreza, conjugado com a questão desta passagem de uma economia meramente centralizada para uma economia de mercado com grande dependente de exclusão social, naturalmente, aliado à fé de muitos dos cidadãos, muitos tornaram-se vulneráveis a acreditarem que a sua salvação estaria aqui. Já volto a ser, é como um pai que tudo proibiu e de repente tudo pode. Honor, boa noite, também como psicólogo. Como é que olha para esta situação que nós vivemos e vemos as igrejas, pastores que só de tocarem num crente entra numa orgia autêntica? É verídico tudo aquilo ou é apenas uma mera representação daquilo que é a sua interpretação? Bom, primeiro saudar os telespectadores, os colegas do painel. É um tema sensível. Primeiro, não gostaria muito de... acho que não devemos criticar a fé das pessoas, mas podemos questionar as estruturas ou as lógicas que estão por trás dessa fé. Eu acho que há várias questões aqui que têm que ser discutidas. Ninguém percorre o caminho de Deus. Essa é uma citação que não me lembro agora, que dizia: ninguém percorre o caminho de Deus sem antes ter percorrido o conhecimento de si mesmo. Ora, nós podemos dizer assim, por que é importante o conhecimento de si mesmo? Porque ninguém sai de casa, nasce, cresce, vai à igreja sozinho. Alguém lhe leva, né? Todo o processo de ir até a igreja é um processo de socialização. Ora, sem um processo de socialização, há um discurso que se produz que leva à construção desse conceito de fé. Para mim, a questão hoje, se calhar, é dizermos assim, onde é que se dá a viragem, né, de uma fé cega para uma fé que era uma fé consciente para uma fé cega, como a gente está a ver hoje. Eu acho que há algumas questões muito importantes aqui, que é, quando nós olhamos a evolução da nossa sociedade, olhamos grandes transformações sociais e vemos também a perda de função coletiva, ou seja, a sociedade como base de proteção e de construção do indivíduo, ela começa a não ter respostas muito mais fortes, deixando o indivíduo quase que à deriva. Essa falta de perspectiva e de orientação torna o indivíduo numa situação de grande vulnerabilidade para ter que nós não podemos existir sem acreditar em alguma coisa.
E se nós não temos respostas ao nível comunitário, ao nível familiar, ao nível da sociedade, ficamos vulneráveis para que qualquer um possa nos oferecer respostas às nossas angústias. Aquilo que faz as pessoas acreditarem naquilo que é oferecido é que aqueles que oferecem sabem das angústias e dos anseios das pessoas. Então, há esta instrumentalização da fé, que é, eu sei que as pessoas estão à procura de solução, ou porque querem casar, ou seja, estas pessoas que estão em frente, né, a oferecer as soluções para essas crises dos sujeitos, eles conhecem muito bem isso. Por isso que é muito mais fácil um sujeito que não tendo suporte, não tendo uma orientação, ela consegue, elas facilmente cai dentro dessas crenças que são todos os dias oferecidas. Um exemplo simples, mas antes disso, eu queria pegar um pouco a questão que o Dr. Cezir falou, que eu acho que os Estados de hoje estão a ter dificuldade de lidar um pouco com as questões religiosas, para o lado político também disso. Né? A gente vê o Brasil perdeu-se hoje todo o grupo das novas igrejas no Brasil tem um controle político enorme, né? Tem um pastor que é senador. Então, há também um cuidado dos Estados de perder o eleitorado se forem mexer com as questões religiosas. Eu não quero crer que Moçambique esteja na mesma situação, mas acho que é preciso também considerar essa possibilidade. Se não está, estamos ali. Então, há uma equação política também que é feita de ver se... Devemos nós políticos a irem a determinadas igrejas. Exatamente. Sessões normais não iriam. Não iriam. Tudo em termos de campanha eleitoral ou na véspera. Exato. Já estamos num ano desse e vamos assistir de novo. E é um ano sensível de se mexer com... Eu espero que essa normativa ela saia, mas não creio basicamente que isso aconteça. Mas do ponto de vista voltando à questão da fé, do porquê que com muita facilidade as pessoas elas estão a cair nisto, é em parte um pouco esta falta de perspectiva, de resposta para as instituições sociais de fazer isto com relação aos indivíduos. Eles ficam totalmente vulneráveis à mercê dessas pessoas que oferecem soluções para os anseios e os desafios das pessoas. Vou voltar aqui ao reverendo. Uma das competências do governo na área dos assuntos religiosos é conhecer, portanto, promover o registro e atualização de dados relativos às confissões religiosas. Eu estava a ler precisamente isto naquilo que são as competências do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, ou seja, o Estado conhecer as confissões religiosas que estão dentro do seu território. Eu pergunto, nós conhecemos todas essas confissões que proliferam aqui? Estão registadas? Sei que há uma lei das associações, há um dever de registro das associações, ninguém pode ter uma associação sem estar registado. Isso sucede com as confissões religiosas. Aqueles pastores que nós os vemos têm alguma certificação, porque um professor, se vai dar aulas, vai influenciar grandemente os seus estudantes. O Estado exige-lhe que ele tenha uma formação, tenha ali um diploma. Pergunto se isto sucede com os pastores. Quem são? Que tipo de formação tem? O Estado sabe tudo isto ou não? Jeremias, se me permite ser um pouco indisciplinado, poderia começar por tocar um pouco essa questão do boom de que se falou e logo a seguir vou responder. Esse fenómeno do boom, é importante que a gente faça uma pequena retrospectiva histórica, não é? Deixando aquelas primeiras religiões de há muitos anos, mas no tempo dos judeus, por exemplo, o Jesus Cristo aparece como uma espécie de destacar-se da religião judaica. Ele era judeu, não é? Mas ele destaca-se da religião judaica e podemos, na leitura que nós estamos a fazer hoje, dizer que começava aí a proliferação, entre aspas. É bom que seja entendido, bem entendido. E então, depois disso, o próprio cristianismo subdivide-se em igrejas ortodoxas e igreja católica romana. Está a começar a avançar mais essa subdivisão. E depois temos a reforma, em que os protestantes entram e a partir daí várias seitas começam a surgir e nós outros aqui em Moçambique, eu até diria na África Austral, somos o reflexo do que
acontecia na Europa, porque muitas delas entram aqui através da Europa e da América. Através do colonialismo. Exatamente. Então, este boom também tem um pouco a ver com a própria natureza humana, não é? Em que não se satisfaz com o que a pessoa vê e tem no mundo material, mas precisa de algo no mundo espiritual. Agora, para mim, se eu fosse falar por mim e não por outros, eu diria que o problema não é prosperidade, desculpa, não é a proliferação. Esse não é o problema. O problema é o que estas confissões religiosas, algumas delas, não são todas, fazem. Não é? Porque se houvesse uma proliferação que poderia equivaler à disseminação do Evangelho sem problemas colaterais, julgo que não havia problema nenhum. Deixe-me voltar. É como se fossem muitas escolas ensinando. Sim, muitas escolas todas a ensinar bem. É. Não é problema. Portanto, mais uma vez, rematando aqui, o problema não é a proliferação, mas é o que algumas confissões religiosas fazem. Agora, sim, de facto, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, através do Ministério da Direção Nacional de Assuntos Religiosos, tem como atribuição promover o registro. E aqui dizemos promover porque não é a Direção Nacional que registra, mas a Conservatória das Entidades Legais é que registra, portanto a CREL. É importante notar isso. E devo dizer também que não há um vazio legal. Quer dizer, muitos costumam, mesmo nós às vezes esquecemos, dizemos, estamos a propor a nova lei a lei da liberdade religiosa, pressupondo que há um vazio legal. De facto não há. Existe a lei 4/71 do tempo colonial já, e eu lembro-me dos professores meus do tempo de direito que diziam em 75, quando o Estado moçambicano se constituiu, que tudo aquilo que não contraria o espírito da Revolução e que é da lei colonial ainda está vigente. Na verdade, muitas leis têm Exatamente. Então, não há um vazio, há critérios para nós promovermos este registro de que fala, que é o quê? Primeiro, é preciso que o requerente faça o pedido de reserva de nome. É preciso irmos verificar se o nome novo não vai chocar com os nomes já existentes. E é preciso também perguntarmos, mas quem é este requerente que está a solicitar? Vem de uma igreja? Tem alguma experiência religiosa? Tem algum certificado? Então, essas questões todas são vistas aqui. Se o nome passa, vem a segunda parte, que é, de facto, requerer o registro. E aqui seguimos a tal lei que eu disse, a lei colonial de 4/71, que já dizia que é preciso 500 membros assinantes, portanto, para poderem porque existe a igreja, nesse exatamente. Caso. Agora, a própria lei também exige que se saiba qual é o fundamento, qual é o suporte financeiro que essa confissão religiosa ou associação religiosa tem para poder fazer isso. Tem um local específico onde vai exercer os seus cultos, por aí em diante. E depois temos as associações. Existe a lei das associações, que é essa que muitos de nós conhecemos. Não é? Essas associações são associações cíveis, mas porque por muito tempo se julgou que não há cobertura legal para as confissões religiosas, nós nos acoplamos a essa lei das associações e adaptamos para as necessidades. Ou seja, as igrejas se registram como associações para se transformar em igreja, é isso? Deixe-me dizer que há igrejas que fazem isso, mas não devia ser isso. A associação é associação. O que é uma associação? Nós temos uma confissão religiosa e para que ela cumpra com as suas atividades, pode organizar uma associação, como uma espécie de prolongamento
dessa confissão religiosa. É por isso que nas associações exigimos que elas provem que provêm de uma confissão religiosa. Assim, por exemplo, no caso da certificação, que tipo de certificados é que traz um pastor para mostrar que ele é pastor? A lei 4/71 é omissa nesse aspecto, não é? Mas nós exigimos, de facto, começamos a exigir que tragam um certificado. O grande problema neste momento, até que a nova lei da liberdade religiosa surja, porque essa já tem um pouco mais de balizas a colocar, é não haver nada que diga qual é a escola que deve ensinar ou não deve ensinar. Nós agora estamos a começar a registrar, aliás, já se começou há mais tempo, a registrar escolas bíblicas, seminários, mas desde que a respectiva igreja tenha nos seus estatutos essa prerrogativa de ensinar. Não é? Agora faço a pergunta contrária. Como é que o Estado, perante estas muitas igrejas que há, sabe que esta tem certificado, que ele tem, que ele não tem? Como é que o Estado protege? Porque é um dever do Estado proteger os seus cidadãos. Quase que num princípio subsidiário de direito, diria o direito do consumo do consumidor. Na perspectiva do crente, é um consumidor. O Estado tem de o defender de más práticas relativamente a isso. Como é que o Estado faz isso? Bom, primeiro começa pelo próprio processo de registro, porque há um escrutínio aqui, não é? Eu vou dar um exemplo. De 2014 a 2018, houve pedidos de reserva de nome de 1.246 igrejas. E nesse período só 138 foram de facto registradas. As outras estão em processo de registro ou simplesmente não foram porque não obedeceram aos critérios. Mas estão a funcionar ou não? Esse é outro assunto. Portanto, em termos de reconhecimento não foram porque não obedeceram os critérios. Portanto, há aquilo que está no papel, há aquilo que está no terreno. É onde eu quero chegar. Então, se 138 foram registradas, 1.108 não foram. Não foram. Onde é que estão? Portanto, sabemos que muitas delas estão a operar. Estão a vir. E não só estas, muitas outras que nem sequer vieram pedir reservas de nome. Portanto, esta nova lei, julgamos nós, vai apertar um pouco mais para a questão da fiscalização, não é? E dizendo isso não quero dizer que não há nenhuma fiscalização neste momento, porque há estruturas locais, não é? Sejam elas municipais, sejam elas de bairro, não é? Que sempre que surgem questões conflituosas, elas de uma ou de outra maneira fazem chegar os conflitos para serem analisados e haver mediações em termos de resolução de conflitos dessas confissões religiosas. Mas reconheço que é uma área muito sensível, como os meus colegas o disseram, e falar de controle da atuação das confissões religiosas mexe um pouco com a questão da laicidade do Estado. Portanto, o Estado pode agir, mas não de forma a interferir na organização interna das confissões religiosas. Logicamente, quando há violação da lei, até é um pouco mais fácil quando há violação da lei, porque há estruturas apropriadas, como sejam tribunais, por aí em diante, que podem dirimir essas questões. Ou seja, sabe-se que é uma atuação titubeante do Estado, como vocês mesmo disseram, pode meter a mão, não pode, enfim, muitas vezes em nome da liberdade condescende-se que aconteçam coisas, algumas delas são uma flagrante violação de direitos humanos e do direito das pessoas de fazer uma escolha livre. Pergunto, que tipo de ação o Estado pode e deve ter nisto, atendendo à dimensão a que o assunto está a chegar cada dia? Vemos aqui na África do Sul, um pastor a dizer que
ressuscitou um morto. Bom, felizmente, dias depois veio dizer que não o tinha ressuscitado. E não falta muito para também chegarmos aqui. Mas, pergunto, como é que o Estado pode defender os seus cidadãos, como consta na Constituição, face a estas práticas? Anda de igreja em igreja, o senhor é pastor, não, tal, sai, enfim. Como é que eu chego a uma multidão fanática, crente, e digo, não, este senhor Gustavo a dizer não está certo, ele não é pastor, ele estava a mentir, o Estado é que está certo. Portanto, Jeremias, nós, quando falamos das instituições sociais, que é o caso da igreja, é uma instituição social, e as instituições sociais têm 5 premissas fundamentais. Se elas não as têm, não se constituem como tal, nomeadamente a existência de infraestruturas próprias, recursos humanos, papéis e funções, capacidade financeira e material, e uma que é determinante: devem perseguir os valores morais dominantes de uma das sociedades. Esta que é onde o Estado, de facto, pode romper com esse princípio da laicidade que estamos a falar. Quando ela pega esta premissa dos valores morais dominantes de uma sociedade. Ora, a extorsão parece-me a mim que não é um valor moral de nenhuma sociedade, né? Me parece, não sei, não é? Para dar um pequeno exemplo. Então, quando eu me referia nessa fragilidade inicial do Ministério da Justiça, né? Era Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, não é? Eu penso que deve intensificar agora na observância desses critérios, não é? Me parece a mim também ser, sobremaneira, um problema, digamos, um falso problema quando se fala da questão dos recursos humanos, da qualidade de ensino, e muito bem colocada por ti próprio, quando diz, bom, o professor se requer, exige formação, e se o professor não pode ir difundir valores que contrariem os princípios dessa sociedade dominante, não é? Senão é afastado da carreira de docência. Então, por que aqui, se nós temos hoje estudantes a fazer teologia no mundo, temos instituições do ensino superior, a Universidade Católica, São Tomás de Aquino, com formações até de teologia, em alguns já temos outras instituições que agora não estão a ocorrer que formam teologia. Por que um dos requisitos claros, não é este de exigir que, pronto, para tu seres pastor, não é? Tens que ter a licenciatura em teologia. Isto estar claro logo a priori, estar transparente, por forma a reduzir, vamos dizer assim, ou a desinibir que qualquer um de nós possa ir por aí. Porque o que é que se passa também aqui quando nós olharmos para as instituições religiosas, não é? É que este movimento democrático, né, das instituições religiosas que se implantou, e reparem que, corrija-me o meu querido amigo e reverendo, as instituições religiosas nunca foram democráticas, sempre foram dogmáticas, sempre se regeram por princípios muito rígidos, concretos, etc. Mas de um momento para o outro elas transformaram-se em movimentos democráticos e de uma democracia extremamente liberal. O que é este movimento interno em algumas, não estou a falar de todas, portanto, de algumas criou? Eu não gosto do reverendo Arão, conflituo na esfera do poder com ele próprio no interior desta coisa, digo, adeus, adeus, e vou criar uma outra instituição. Vários seguidores. Exato. E depois temos também um aspecto importante que nós temos que ver, é que é necessário que o Estado, este Estado, cumpra verdadeiramente com o que prevê na lei. Não é? Porque o que se passa é que muitas dessas pessoas que entram neste conflito que eu chamo de democracia liberal, estão alicerçadas também por um outro pressuposto que contraria esta questão dos valores das instituições, que é que Moçambique, em particular, não quero falar da África, nós estamos alicerçados, e aqui o colega pode explicar melhor que eu, num processo de culturas da afetividade.
Eu posso, amanhã mesmo, ele pode levar 1 ano a criar a igreja. Eu, em 5 minutos, crio a igreja. Dependendo do nível de afetividade que eu tenho lá naquela conservatória onde eu vou registrar. Portanto, estas questões me parecem a mim que já começaram, houve, tanto quanto eu sei, houve um grande debate alargado com todas as congregações religiosas, não é? No sentido de se aprovar esta lei, não é? Ela está sendo socializada. Mas o grande perigo que se vai encontrar aqui é que como é que tu vais pedir a mim, eu próprio que tenho interesses, eu próprio que quero ganhar dinheiro, eu próprio que quero ter uma coisa a dizer que, olha, mata-te a ti próprio. Não é? É certo que o papel da consulta é extremamente importante. No campo da psicologia, nós falamos aqui do conjunto de expectativas. Se olharmos para o campo da sociologia, também temos isto em Goffman, não é? Na representação, na teoria do interacionismo simbólico, a questão da representação. Todos nós, cada um de nós, no campo em que nos movemos, a primeira coisa que fazemos é tentar conhecer quais são as deficiências, as forças, as fraquezas do sujeito que está à minha frente, para que eu lhe possa o quê? Oferecer esse conjunto de expectativas que eu sei que depois redundarão nos objetos ou nos objetivos que eu pretendo atingir. Não, a lei resolverá o problema, decisões meramente legais, administrativas, resolvem um problema desta dimensão, na sua opinião? Bom, eu estava aqui mesmo a escutar atentamente e creio que, por exemplo, a questão de se exigir um diploma de teologia é uma intervenção necessária, como o Estado pode exigir, mas não creio que seja uma solução para este problema. Porque é que eu acho que... porque a questão central para mim é que tem a ver com as pessoas. As pessoas é que acho que a grande intervenção tem que ser as pessoas. Obviamente o Estado não tem como ir questionar a fé das pessoas, mas pode questionar a prática dos pastores e dessas igrejas. Agora, voltando para a questão das pessoas que têm ou que creem nessas igrejas, eu creio que aqui eu gostaria que nós também pensássemos um pouco na toda a mudança social em termos de valores. A nossa sociedade, antes eu lembro-me que a minha iniciação eu via mais ir à igreja para adorar, para louvar, ir agradecer o simples facto de existir. Quando nós olhamos para a sociedade com essas mudanças todas do socialismo para o capitalismo, economia de mercado, começa a entrar uma questão importante na sociedade, que a coisa mais importante já não é mais o ser, é o ter. E esse ter foi captado muito por muitas dessas igrejas, oferecendo justamente resposta para este novo imperativo do consumo. Porque nós hoje somos importantes pela forma como nós consumimos. E a igreja aparece hoje, essas novas igrejas, a oferecer a possibilidade de pertencer a este mundo do consumo. Então eu acho que há aqui várias intervenções que têm que ser feitas, que é do discurso sobre a própria fé. Para que serve? Quando eu comecei a dizer que não percorre o caminho de Deus, se antes não tiver percorrido, sabes, o seu lugar, quem és tu? Que fé é essa o que eu persigo da igreja? Porque, na verdade, o que está acontecendo, eu volto a dizer, as igrejas, novas igrejas, elas estão simplesmente oferecendo aquilo que nós queremos. É muito fácil nós continuarmos lá, porque não se trata da igreja que veio a mim e trabalhou a minha fé no sentido, não, ele percebeu que eu quero a prosperidade, por exemplo, que é esse o discurso. E como é que estas igrejas elas crescem? Elas crescem a partir do testemunho da prosperidade ou da cura. Então, este testemunho virou a grande mercadoria que é para levar as pessoas para lá. Então, essas pessoas encontram essa situação de ter alguém, ter uma igreja, ter um pastor que lhes oferece essas necessidades, elas permanecem lá. Então, eu acho que as soluções têm de ser, de facto, o Estado tem que entrar. E em relação a isto, eu acho que nós temos muitos elementos para o Estado começar a intervir. Há um pastor que diz que ele cura HIV com simples uma mão na cabeça. Eu acho que o Estado pode já intervir. E nós temos situações, muitos discursos, inclusive, produzidos pelas novas igrejas, questionando práticas culturais, né? Chamar o curandeiro de bruxo, olha,
conotação negativa que se dá. Então, eu acho que, do mesmo jeito como eu acho que nós não devemos questionar a fé dos crentes, mas também essas igrejas não podem chegar no nosso país e começar a fazer essa conotação negativa às nossas práticas culturais. O Estado já tem elementos para começar a intervir. Agora, eu volto a dizer que, para mim, o meu receio é de que nós temos várias situações aqui um pouco complexas. A maior parte das pessoas que estão nos lugares cimeiros do Estado estão dentro dessas igrejas, muitos deles. Então, é um campo muito delicado também, porque há uma relação de poderes. Essas igrejas também elas se munem dessas figuras representativas no Estado para poder também, não só do ponto de vista de marketing, mas também para garantir a sua existência. Faz lembrar o conceito da pós-modernidade, Georgiana Bernas e companhia, questão da decadência dos valores no sentido que eles estão entendidos pela sociedade. E pergunto, o Estado pode ir a uma igreja e dizer, este pastor em que vocês creem, ele está errado. Olha a repercussão que isso tem do ponto de vista daquela comunidade, do ponto de vista do próprio Estado, do ponto de vista da inserção daquele dirigente especificamente. Se vai dizer, é o Antônio, não é o Estado. Jeremias, eu acho que é uma coisa aqui interessante. Quando nós falamos da fé cega e não da fé consciente, a fé cega, ela não funciona com racionalidade, do discurso racional, de mostrar. Exatamente por causa disso. Exatamente. Então, é muito difícil atacar as igrejas indo mostrar aos seus fiéis que o pastor está a agir de má fé. Porque o discurso que, inclusive, que eles usam é um discurso interessante, que é cuidado, meus fiéis. O diabo vai entrar de várias formas, vindo em forma de Estado. Ou seja, para quem já está doutrinado nessa fé cega, de não questionar absolutamente nada, nem sequer questionar a sua própria fé, fica muito difícil essa estratégia de chegar a dizer que, olha, vosso pastor, porque torna-se diabo esse senhor, esse Estado que vier intervir dessa forma. Reverendo, nesta discussão que está a haver, estão a ser envolvidas as igrejas para elas perceberem qual é o seu objeto, o que é que elas perseguem. A gente vê aqui, o Estado vai incentivar o envolvimento das confissões religiosas na promoção dos valores morais, informação do tecido humano e social. Esta enunciação que nós vemos nestas leis é uma excelente enunciação do ponto de vista de projeção de valores como a sociedade persegue e tudo isso. Isto está a ser colocado. O Estado, em algum momento, reúne-se com estas confissões religiosas e olhos nos olhos falam aquilo que está acontecendo. Deixe-me começar por dizer que o contacto entre o Estado e as confissões religiosas já vem desde, vamos lá dizer, 1982, com a primeira reunião feita com o presidente Samora Machel. Portanto, quando se começava a quebrar o gelo para haver uma harmonia entre estas duas grandes instituições. E então, continuou isso, quase todos os presidentes que se seguiram tiveram momentos de reunião com as confissões religiosas. Em 2013, iniciamos as chamadas conferências nacionais religiosas, que são realizadas uma vez por ano, em que estão mais de 700, às vezes chegam a 800 ou 1000 participantes para discutir assuntos candentes dentro deste relacionamento. A nível mais restrito, há um grupo de 16 líderes que se reúne 4 vezes por ano, portanto, uma vez em cada trimestre e muitas outras vezes sempre que for necessário. Sempre para afinarmos estas questões do relacionamento entre as duas partes. São levantadas estas questões candentes, por exemplo, dia a dia. Exato, por exemplo, no contexto da análise da Lei da Liberdade Religiosa, ela toda foi exposta e discutida. Não é? Foi um grande debate, de facto, que fez ver que estas questões religiosas tocam com a sensibilidade de muita gente. E depois disso, vai-se programar uma auscultação, não é? Para abarcar mais confissões religiosas,
esperamos nós que seja possível no Sul, no Centro e no Norte. Ou seja, estamos com isso a tentar responder à questão que o Jeremias colocou. Estas questões todas são colocadas lá. Eu vou dar um exemplo. Voltando um pouco para a questão do a pergunta que fez, o que é que o Estado pode fazer para minimizar isto? Eu diria que são várias coisas, não pode fazer uma coisa só, mas várias. A base legal, a tal lei da liberdade religiosa, podemos incluir também a formação. Eu não devia dizer isto porque vem na nova proposta que ainda não está que não está aprovada ainda, mas fala-se, discute-se grandemente a questão das habilitações. 3 anos de escolaridade teológica, licenciatura, o que é? E depois há questões que alguns levantam, mas a questão religiosa, Jesus Cristo não tinha nem 4ª classe. Mas veja que movimento é que ele criou até hoje. Portanto, são questões que são levadas na base para serem discutidas e vermos qual é a posição que sai daí. Portanto, a questão da moralidade, tudo isso é debatido. Pois, como sociólogo, há aqui sinais dos tempos que os Estados muitas vezes têm a tendência de querer parar novas legislações, e esta muitas vezes incapacidade da legislação em pôr fim a questões, é como se parar o vento com as mãos. Há um autor que é o Stuart Hill, sobre a questão da pós-modernidade, levanta que a pós-modernidade é a questão da fragmentação, da hiperrealidade. Quer dizer, a dada altura, acreditar possível algo que se considerava impossível. Estes elementos, como elementos que são colocados à disposição de pessoas que vivem condições de incerteza na sua realidade, porque não têm emprego, porque tiveram um divórcio, porque tiveram uma situação, estão numa fragilidade do ponto de vista psicológico, e a emenda certa que é vendida naquele momento é imediatamente comprada. Como é que se... Eu me pergunto, como é que se resolve uma situação desta natureza, sendo o tal campo onde surge a oportunidade? A economia do mercado é uma economia de oportunidades. E se quisermos extremar um pouco, também este é um campo de oportunidades que está a ser ocupado pelos empreendedores, porque o são, na sua dimensão também. Criam igrejas, geram emprego com as várias pessoas que estão ali à volta, geram patrimónios enormes, enfim. Como é que socialmente... Jeremias, de facto a lei de per si não resolve nada, não é? Isto foi bem dito pelo colega de painel, não é? Por outro lado, o grande problema que se coloca aqui é que a sociedade não pode ser vista por partes, ela tem que ser vista na sua globalidade. Ou seja, os problemas de natureza sociológica ou os problemas de natureza social, elas têm que ser vistas na perspectiva holística da questão. Peço só para segurar o seu raciocínio que a partir desta altura já temos as nossas linhas abertas, vamos interagir com os nossos telespectadores, ouvirmos as opiniões também dos nossos telespectadores à volta desse tema. Portanto, nesta altura vou interromper-vos muitas vezes. Tenho indicação de que já temos a linha o senhor Gabriel Mfondesse. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, senhor Gabriel Mfondesse. Muito boa noite. A minha opinião, no papel do Estado para a defesa da cidadão, é muito difícil. Porque o nosso Estado é o Estado laico. O Estado laico não apoia nada na igreja, não apoia, só trata os papéis, então abre a igreja, o que está passando lá dentro da igreja, o Estado não fiscaliza. O nosso Estado é o Estado laico. Então, para isso que era preciso que houvesse, que o nosso Estado laico, podia haver essa fiscalização, ver o que está passando nas igrejas. Porque há as igrejas que, às vezes, tiram os crentes nas outras igrejas que vai ficar rico. Quando você é pobre, que não trabalha, nunca vai ficar rico. Fica rico quando você vai trabalhar, sabe gerir os seus dinheiros
e também tira os dízimos. Os dízimos é muito importante tirar na igreja. Há aqueles que só não têm cultura de dar. Recebe 10 mil às vezes, tu dá 100 meticais no envelope. Isso está a enganar a Deus. Uma pessoa tem que tirar uma parte do seu salário. Não é esse dinheiro de andar a roubar e tirar na igreja. Esse não tem sorte. O dinheiro que a pessoa ou está a vender ou está a trabalhar. Pode deixar espaço para os outros. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, pela sua intervenção. O Sr. Gabriel Mfundice é assíduo, aquilo que se chama assíduo, telespectador assíduo nosso aqui. Mantemos a linha aberta para ouvir mais opiniões sobre este assunto. Então, vamos ao Xaxá, encontro o Sr. Tobias. Boa noite. Boa noite, Sr. Tobias. Bom, acho que está a haver algum problema, estamos a ter o som. Sr. Tobias, boa noite. Muito boa noite, não sei se consegue me ouvir. Boa noite, faz favor. Boa noite, sim, obrigado. Eu queria participar no programa. Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, dizia que é muito bom ver esse programa e em conjunto conversar um pouco sobre esse dilema, que me parece dilema, mas que em algum momento nos ensina a ser e a viver com este assunto. Tem muita palavra realmente um pouco melindroso o que a gente vê em volta das nossas instituições religiosas, nossas igrejas, por aí fora. Portanto, eu penso que isto devia ser uma questão interna das próprias igrejas, em que o sistema das igrejas deve estar controlado pacificamente, sem que seja o que nós temos visto realmente, que é uma vergonha. Eu vejo nas igrejas gente capaz de interpretar fatos e defender causas que nos deixam cabisbaixo, mas essas pessoas não têm poder lá porque se calhar não têm um visual ou um poder económico que se possa ver em cada um de quem dirige esses assuntos de igreja. Tanto que sempre muita palavra é de lamentar, porque a igreja é para Tobias, porque Tobias tem lá alguma coisa em que pode fazer. Porque é uma pessoa vista de certo modo como certo poder. Quer dizer, isto denigra de alguma forma a vida das igrejas. Portanto, a questão da fiscalização, penso que é uma questão muito fundamental e que devia se fazer em volta disto, porque hoje em dia nós não dormimos, poluição sonora, por aí fora. Quer dizer, o indivíduo pode ter uma situação de festa na sua casa, tem um lanche, por aí fora, só com um bocado de volume, é poluição sonora. Mas nós temos ali igrejas que estão dia e noite, de segunda a sexta-feira, vice-versa. Dá a volta nisto. Nós somos religiosos e então temos que olhar nesse aspecto com muita atenção. E agradecer aí o painel. Muito obrigado, Sr. Tobias. Falamos a partir de Xaxai. Vamos dar a oportunidade, então, a outros telespectadores de colocarem as suas opiniões à volta do papel do Estado, face, portanto, às situações que temos assistido. Obviamente, não estamos a dizer que são todas as igrejas. Vamos à Matola, encontro o Sr. Agostinho. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, por favor. Bem, eu queria participar do programa. Sim. E a questão das igrejas é muito séria e penso que não é apenas vermos a igreja como tal, como o problema sério. Esta vulnerabilidade dos crentes, dos fiéis, está muito relacionada com o bem-estar das pessoas, com o desejo de alcançar certos valores materiais. Olha só, mas o que acontece?
Acontece que hoje, um determinado crente está numa igreja, está lá porque alguém lhe convidou, aquilo, não sei o que acontece, e pronto, depois de um minuto vê que não consegue o casamento que queria, pula de uma igreja para outra. Então, fica um problema que não basta por si só pensar em resolver na igreja. Há uma toda conjuntura de fatores que influenciam esse problema agora, a igreja que está a verificar. Muito bem, Então, muito obrigado, portanto, Sr. Agostinho. Peço desculpa interrompê-lo. Quero dar oportunidade ao maior número possível de telespectadores para também expor a sua opinião. Peço desculpa mesmo por interrompê-lo. Mantemos a linha aberta para ouvir outras opiniões à volta deste tema. Vamos ao lado, encontro o Sr. Gil. É Gil ou Gildo? Gildo. Gildo. Boa noite, Sr. Gildo, faça favor. Boa noite, como está? Sim. E uma das coisas que o debate que está aí é muito interessante, e queria dizer ao reverendo, parabéns, mas há uma grande preocupação quando nós olhamos para a religião somente na perspectiva das igrejas do Evangelho de Prosperidade. Eu acho que há uma necessidade de olhar para todo o movimento, tanto o tradicional, tanto o pentecostal, tanto o neopentecostal, e não só. Porque nós temos vários movimentos na religião, aí o psicólogo falou, na religião africana, né, o coranderismo. Há muitas pessoas que vão dormir lá para buscar prosperidade. E a minha questão é, provavelmente porque não é público, e também gastam rios de dinheiro, fazem muitas coisas, e como não é público, provavelmente ninguém reclama sobre isso. No islamismo também acontece, e eu acho que em todas as religiões isso acontece. E eu não estou de acordo. Há um autor que diz assim que o Evangelho de Prosperidade é pior que deve ser combatido, porque é pior que o cassino em Las Vegas. Então, significa que não é coisa boa, estão a destruir uma sociedade e não está baseado na palavra de Deus. Usam a palavra de Deus, mas não é o Evangelho que nós temos na Bíblia. Mas há uma necessidade de haver uma discussão clara, porque a lei não vai resolver, e muitas dessas igrejas, porque tem quantidade de pessoas, há alguma coisa, por exemplo, a lei diz assim, muitas igrejas são registradas como associações, e a associação precisa de 10 membros. Mas, quando vai para registrar uma igreja, existe, por exemplo, 500 membros. Isso não está na lei, em lugar nenhum. É uma discussão que ninguém gosta, ninguém quer fazer. Mas está lá e não está certo às vezes. Muito obrigado, Sr. Gildo, pela sua participação. Contamos então consigo em outros programas. Mantemos a nossa linha aberta, podemos atender mais alguns telespectadores. Não sei se temos já alguém em linha. A nossa linha continua aberta, vamos ver se já teremos alguém. Fernando Gomes, de onde é que nos fala? Boa noite, Sr. Fernando Gomes. Boa noite. Bom, acho que perdemos o Sr. Fernando Gomes, mas está a acompanhar o programa. A linha mantém-se aberta. Pode então voltar a ligar e colocar a sua opinião relativamente ao assunto que estamos a discutir hoje. Não sei se já temos alguém em linha ou não. Vamos ao encontro do Sr. Lázaro, não é? Boa noite, Sr. Lázaro. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu quero dar o meu contributo quanto a este tema, porque
realmente o que está a acontecer hoje em dia, as pessoas, a maior parte das pessoas abrem igreja que é para ganhar benefícios próprios e tenta deixar de fora os valores morais, é que tudo que o Estado devia envolver-se muito mais nas igrejas, fazer também uma escolação pública, porque as pessoas, as igrejas hoje em dia andam a pregar aquilo que é a prosperidade. E, em contrapartida, encontram pessoas que estão desesperadas, sem emprego, e quando são pregadas a prosperidade, todo mundo corre vai para lá. Então, acredito que o Estado devia envolver-se um pouco nisso, para pessoas que estão a ficar sem casa, que estão a ficar mesmo numa situação de desespero, pobreza, por causa dessas mesmas igrejas. Então, devia haver um envolvimento para o Estado, onde que possa preservar o que está a acontecer quando as igrejas estão a nascer hoje em dia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Lázaro. Podemos atender mais dois telespectadores desta noite. Temos então a nossa linha aberta, no sentido de ouvir então essas opiniões. Não sei se temos já alguém em linha ou não. Vamos a Matola, encontro um telespectador que nos fala na condição de anonimato, vai ser o nosso penúltimo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou ser um pouco contundente. Tá? Eu penso que a questão das igrejas essa mesmo tem consolo. Isso porque as igrejas estão a fazer uma coisa, um descalabro total na sociedade. Isto por quê? Porque não se explica que um pastor pode oferir salários bastante altos numa igreja. Os pastores recebem muito dinheiro. E eu falo na condição de anonimato. Alguns pastores dizem que tem número de Deus, ainda podem ligar para Deus e depois condenarem por causa dessas coisas, né? Para além disso, eu acho que devia o Estado ter um papel que o presidente Kagame de Ruanda teve. Pelo menos um pastor ou esses profetas tivessem pelo menos um nível de licenciatura, né? Porque não se explica o fato de alguém falar de ecografias na igreja, dizer que eu vou dizer o sexo da criança, promover a questão de Deus numa igreja. Jesus não precisou de televisões. Jesus não quis mostrar às pessoas que ele curava, ele fazia milagres, etc. Saiu o grande reverendo sim. Ele pode explicar e tentar verem o que é a questão da fé. Além disso, nós temos igreja católica. Será que eles não têm poder suficiente para demonstrar às pessoas que existem milagres, etc, etc? Isso está um descalabro total. Nós vemos pessoas que saem de casa, vão ficar muito tempo nas igrejas para ganhar o quê com isso? E sabemos muito bem que eles não nos mintam, que eles estão metidos nessas escaramuças de obscurantismo. Os cintos são iguais, outros usam lenço, usam água, mas depois criticam o curandeirismo. O que é isso? Meu Deus. Ok, obrigado, Jeremias Langa. Agradeço Pela sua participação. Agradecemos então as suas opiniões. Vamos atender o último telespectador desta noite. Fechamos então esta parte dedicada aos nossos telespectadores. Vamos ao encontro desses telespectadores. Não sei se já o temos. Está na beira. Senhor Júlio, boa noite. Boa noite, por favor. Queria dar a minha questão sobre o assunto. Ia dizer que na altura em que o
o senhor aí no painel falou de 1982, em que o Estado participava na comunhão das duas instituições, que é o Estado e as confissões religiosas. Na altura, alguns pastores foram presos e algumas igrejas foram fechadas. E agora estamos a ver muita coisa que é absurdo na religião. Conseguimos ver pastores que desfilam por aí o luxo na cidade de Maputo. Conseguimos ver pastores que pregam palavras para desviar as pessoas a estar contra o próprio Estado. E no Estado, onde é que aparece o Estado nessa situação? Eu só queria dizer que o Estado deve fazer muito mais do que pensa que faz sobre a Constituição religiosa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. O Sr. Júlio foi o nosso último telespectador, como dissemos. A vontade de pôr toda a gente a falar é enorme, mas o tempo não nos permite. Vou pedir aqui aos meus convidados notas muito resumidas sobre o problema, muito já foi levantado, mas como saímos do problema, mas o Nório, começo por si, vimos que o problema, há muitos telespectadores que levantaram o mesmo. Há questões até de branqueamento de capitais, criminosas por detrás de igrejas. E a gente se pergunta quando vê pastores tanto que exibem todo o luxo, enfim, são popstars, na verdade. E muitas vezes, portanto, quem vai lidar com as suas ovelhas, como são pessoas cheias de preocupações e exibem-lhes tudo isto, há aqui um contrassenso também. Ou seja, a questão dos valores também começa ali mesmo na própria igreja. Eu acho que a questão de valores é o ponto de partida, né? Nós falamos que, de certa maneira, a pobreza, a falta de perspectiva para o futuro, todas as questões sociais que vêm, mas se nós formos olhar, por exemplo, por que é que essas igrejas não proliferam tanto, por exemplo, em Quilimane ou na Zambésia? Acho que nós podemos encontrar a Zambésia, pelo aquilo que eu percebo, o sentido de pertença coletiva ainda existe, sabe? Nós somos católicos, ou nós somos muçulmanos, e todos eles lutam por essa identidade que eles têm. Então eu volto a dizer assim, que enquanto nós tivermos famílias, sociedade e comunidade menos funcionais no sentido de dar resposta, por exemplo, se eu e a minha esposa estamos com problemas, queremos nos separar, se eu vou até a igreja, eu imagino que eu devia ter passado também para estruturas de base, de proteção social, que é a família. Agora, se essas estruturas não estão a funcionar, nós ficamos tão à deriva que só o pastor é que nos vai prometer resolver. Então, eu acho que as soluções passam necessariamente para o Estado intervir. O Estado já tem elementos para intervir em várias situações desta natureza. E outro exercício também que tem de ser feito, que é um exercício educativo. Começarmos não sei como é que nós podemos fazer isso, mas que o que é fé, né? Qual é a função da religião. Eu acho que hoje se perde um pouco isso. Se perguntar a um jovem, se calhar hoje, para que serve a religião, provavelmente vai dizer que é para prosperar e ter riqueza. Então eu acho que há um exercício também educativo, de começarmos a discutir um pouco sobre qual é o papel da religião, qual é o papel da fé, qual é a finalidade, afinal, disto tudo. Que é para não cairmos um pouco nesta coisa que nós estamos a viver hoje, que é de pessoas que nos oferecem absolutamente todo tipo de respostas para as nossas angústias. Então eu acho que é importante que nós comecemos como sociedade a dar respostas legais do Estado. Acho que a maior parte dos telespectadores falou muito isso, querem sentir um pouco o papel do Estado, né, na questão de, eu não diria sancionar, mas se calhar sancionar mesmo em algum momento até critérios muito mais claros, por exemplo, da abertura, do registro dessas mesmas igrejas. Gostaria de também queria a questão dos valores, a saída disto. Havia um vídeo de um desses pastores, ele apontava alguém em plena igreja: o senhor é impotente, mas o senhor vai começar a funcionar, quer dizer, e
deixando a questão do conteúdo em si, que estava ali, se ele era, não é, é a questão da humilhação pública. Ou seja, numa igreja com uma multidão, alguém me aponta e aponta o meu problema. Ou seja, a ausência de privacidade na forma como é exposto o problema. Tenho eu o próprio problema em si, mas eu olho para a volta, assim, toda a gente sabe que é para aquele senhor que tem aquele problema. Quer dizer, é isto do ponto de vista de autoestima das próprias pessoas. Como sociólogo, como pode? Bom, como sociólogo, duas premissas práticas. Não é? Primeiro é que a instituição igreja é necessária. Não é? Porque a instituição igreja, ela... uma das instituições seculares que nós temos. Não só seculares, como na formação desses valores que nós estamos a fazer. A noção do bem e do mal, que nos é determinada pela moral, vem desta instituição. Não é? É esta instituição que tem a vocação primeva de nos ensinar a amar o próximo, a saber o que é o bem e o que é o mal, esta distinção que tem. Porque, de facto, quando nós falamos de teologia, nós estamos a referir meramente uma linguagem do homem sobre Deus, não é? E esta linguagem do homem sobre Deus, naturalmente, ela vai variar nos diversos tempos, nos diversos discursos, etc. Para ser muito concreto a tua resposta, Jeremias, porque isso seria campo para um novo debate, eu aponto 4 valências fundamentais. Não é? A primeira valência já foi dita aqui, que é a família. Não é? Todos nós sabemos que a família é o elemento estruturante de qualquer sociedade. Não é? E se nós pegarmos a Giddens na terceira via, nós vamos ver que o processo da destruturação das famílias enfraquece a sociedade e aumentam os níveis de desvio social nas sociedades. Portanto, uma das intervenções do Estado, claro, é para esta questão da família. Deve dirigir-se à família, para que esta família não se destruture, para que essa família se mantenha, portanto, sólidas e para que dessa forma a sociedade ela possa progredir. O segundo é a educação, não na visão de educação da fé, porque eu penso que isso faz parte da instituição, mas educação enquanto elemento do desenvolvimento do homem. Até para permitir uma escolha consciente. Exatamente. Não é? Portanto, nós temos que apostar, o Estado tem que apostar na educação. Não é? Uma educação que vai permitir que esse cidadão possa ter escolhas livres em liberdade e com liberdade. Em liberdade e com liberdade. O terceiro vetor que eu penso é a questão da pobreza. É necessário só olhar para este elemento prático. O Jeremias é desse tempo, acompanhou, temos Goroanes, temos Daniel Dias, temos várias manifestações de músicos que narram os desvios sociais que foram produzidos na nossa sociedade nesses contextos. Portanto, é necessário melhorar, é necessário diminuir os índices de pobreza da nossa população. Não é? E por fim, creio que a questão da exclusão social também se torna importante, não é? Está intimamente ligado à questão da pobreza. A pobreza, principalmente na questão dos jovens, na procura do primeiro emprego, na questão da habitação, etc. Eu acredito que há outros fatores, naturalmente igualmente importantes, mas se o Estado conseguir, além da legislação, completar com esses vetores, eu acredito que a escolha de cada um desses cidadãos, dizer que, olha, oferece a tua casa, como é o caso da senhora de Nampula, não é? Oferece a tua casa e tu estarás salva de todos os pecados, ela terá a capacidade de perceber que ao entregar a casa ficará mais pobre do que na condição em que estava. E tem uma questão importante aqui que eu queria levantar para terminar, muito rápida, né? Ainda não estou a fazer uma pequena investigação sobre isso, não é? É que se nós formos ver hoje a terra, esta questão do doate, as terras, não sei o quê, nós vamos encontrar que a maior parte da terra está com quem? Hoje está com a igreja. Eu quero salvar, entrego a minha terra. Não é? E dentro de algum tempo nós vamos ver, possivelmente, que vamos ter polos de conflito por conta desta questão da terra. Obrigado. Reverendo, enquanto a lei não chega, uma vez que o problema está ali, o que é que pode ser feito
para, pelo menos, mitigar as várias situações, quer de atropelos à lei, mas este piloto dos direitos humanos está, curiosamente, também neste Ministério da Justiça, assuntos constitucionais, assuntos religiosos, só não acrescentaram em direitos humanos, na verdade, mas também está lá. O que é que pode ser feito para mitigar várias estas situações que assistimos? Não, há muita coisa. Muitas delas feitas a olho visto, filmadas, exibidas nas televisões, ocupadas. Há televisões que 24/24 só dão isso. Portanto, requereram licenças dadas pelo Estado para emitir determinados conteúdos, estão a emitir outros. Ou seja, há ali vários campos a olho visto que não precisamos esperar para a lei, havendo de facto uma vontade inequívoca do Estado. Não, eu devo dizer que há muita coisa que pode ser feito, mas deixe-me antes realçar o facto de que já dissemos logo no início deste programa, de que este assunto é de facto muito intrincado, não é? De uma forma simplista, é complexo, e a sua solução não exige a contribuição de várias instituições, incluindo as pessoas ou a sociedade em geral. Devo também retirar a impressão que ficou dentro deste debate de que as igrejas são más. Quer dizer, quem assistiu a este debate pode ficar com a sensação de que não, as igrejas são más. Eu devo dizer que não. Elas são tão boas que legitimam que se discuta sobre elas. Exatamente. Acho que o papel social da igreja é inequívoco. Exato. Portanto, as igrejas são boas e, para provarmos isso, já vimos a sua contribuição na matéria da paz e da harmonia social. O que está a acontecer e pelos debates e telefonemas que nós ouvimos é de que, de facto, há uma invasão, eu chamo invasão a essa instituição igreja, por pessoas, não é, que têm outras intenções. Então, o papel que nós devemos fazer, tanto o Estado como a sociedade, é intensificar a educação. De facto, fazer com que nas próprias igrejas haja formação. Ouvi dizer aqui insistentemente de que a lei não resolve nada. Eu não vou discutir isso, mas vou dizer que a lei é necessária, porque ela coloca balizas. É uma espécie, eu compro um carro novo, se eu não tenho o catálogo, posso não saber como é que vou conduzir este carro. Então, a lei é necessária, é um catálogo, e depois disso é todos lutarmos para ver se cumprimos com a lei. Não sei se vou extravasar o tempo, mas o exemplo de que a lei é necessária. Há situações em que, na minha direção, com que nós nos enfrentamos, que é o seguinte: depois de dizermos que isto não deve ser feito, o requerente pergunta logo qual é a sua base legal. Estás a ver? Portanto, há um grande entendimento hoje na sociedade de que vão me proibir sobre aquilo que está legislado. É um Estado de Direito democrático. Exatamente. Portanto, não há como nos safarmos da lei. Mas a lei, de facto, concordo que ela sozinha não é suficiente. É preciso imprimir outras atividades colaterais para melhorar a situação destas. O Estado está a acompanhar, está a estudar e deve regular. E esse é o papel do Estado. Também é preciso ver que ela atua num contexto de novas gerações. Se olharmos para trás, se calhar não íamos discutir tanto este assunto, porque parece-me que é um fenómeno mais ou menos recente na nossa história de Moçambique. Portanto, novas gerações exigem que novos contextos sejam estudados, sejam acompanhados com todo aquele cuidado, porque alguém disse aqui, não é tão fácil você chegar numa instituição e começar a policiar e a ditar. As tantas vão dizer que o Estado está a interferir naquilo que não deve interferir. Mas, terminando,
é uma batata quente para todos nós, o Estado, a sociedade e as próprias igrejas. E que batata, na verdade. O que é certo é que, pronto, nós quisemos contribuir com este debate que é necessário, que tem que se fazer, que todos os dias nos confrontamos com isto, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos postos de trabalho, enfim, daí esta nossa contribuição de trazer este assunto para ser discutido e para que o Estado, juntamente com os seus vários interlocutores, possa de facto levar a peito este assunto e não fingir que ele não existe, como algumas vezes se procura fazer. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Nós, terça-feira, voltaremos a encontrar-nos aqui neste espaço em termos de linha aberta. Boa noite a todos. Até lá.